Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Já vamos iniciar desejando a todos um feliz ano novo, feliz 2024, cheio da graça e da bênção de Deus. Espero que todos tenham tido uma boa passagem de ano e um feliz Natal. Boa noite, João. Estamos nós aqui de novo. Boa noite, Glauco. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos iniciar com uma oração, senão a gente já começa a fazer partilha e não faz a oração inicial. E Santo Afonso de Ligório dizia que tudo que se fizer entre duas Ave Marias fica bem feito. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. E nós estamos falando da missa, né? Um pouquinho cada dia, o quanto a gente consegue avançar. Aí a gente fala um pouquinho da missa, para a gente ir aprendendo a bem participar, porque muitas vezes as pessoas ficam com a impressão, João, que ir à missa é só estar lá, né? Deu a hora, eu chego lá, sento, levanto, faço o nome do Pai na hora que todo mundo faz, e saio junto com todo mundo e fui na missa. Não, tem que ser muito mais que isso, né? Uhum. A missa é o começo, é a fonte e o ápice da nossa fé. Jesus, não feliz em se fazer homem, ele quis se fazer homem e ainda por cima permanecer no meio de nós. Ele fez isso nos deixando a Eucaristia. E ele vai perpetuar essa presença dele até a segunda vinda, né? Até quando ele voltar pela segunda vez, por meio do Santíssimo Sacramento, da Eucaristia, que acontece exatamente no rito da Santa Missa, né? Então, a gente vai tratando desse assunto justamente por causa da importância que ele tem, né? Quer colocar alguma coisa, João? Não, acho que é isso mesmo. Eu estava ouvindo, sempre ouço alguma coisa ou outra, né? E até comentar contigo. Tem não me lembro agora, o santo falou que a missa, a turma acha que é para todos, mas a missa não é para todos. Não. A missa, na verdade, é para aquele que realmente conhece e quer vivenciar a Eucaristia na missa. Não é para quem quer ir lá e fazer uma média, um social. Então, para esse tipo de pessoas, não deveria nem entrar na fila da comunhão. Você não sabe o que está recebendo, não sabe o que está acontecendo, por que vai lá? Só para fazer um social com o corpo de Cristo? Né? Não, e é muito comum. Eu vi uma coisa esse final de semana e longe diz, está julgando. Não, estou julgando. Fez na minha frente, eu vi, não dá para desver e eu sei o que é certo. Então, mas isso é julgamento. Não, é entristecimento, porque a pessoa que fala um negócio desse não tem noção mínima. Eles estavam numa missa, tinha um rapaz sentado com uma criança que não parava, ele levantou para levar a criança a andar do lado ali. Ele fez um movimento com a boca, eu vi que ele estava com um chiclete na boca. Ele fez um movimento com a boca, assim, como se fosse fazer bola de chiclete. E ficou mascando chiclete durante a missa. Eu vi, mas depois pensei, acho que ele não vai nem comungar, né? Porque tá mascando chiclete. Nada. O cara foi comungar, depois ele voltou, e depois da missa ele estava com o chiclete na boca ainda. Então, quer dizer, você vai julgar? Não é questão de julgar, é questão de estar vendo uma coisa absurda. Agora, esse cara sabe quem é a Eucaristia? Não. O outro chegou, acho que depois do Evangelho, depois da homilia, né, na hora do ofertório. Chegou, parou ele, a mulher, a filha, ficaram de pé lá atrás, tal. Daí, na hora da fila comunhão, entraram e foram comungar. Então, você vê assim, é uma tristeza, a pessoa não sabe o quanto isso é prejudicial, mas talvez não tenha recebido, né? Talvez ela não tenha recebido orientação suficiente. Então, é importante saber que não é para todos mesmo. Na igreja primitiva, aqueles que estavam se preparando para a Eucaristia, ou aqueles que ainda não tinham recebido o batismo e tal, eles ficavam na missa até o momento que nós vamos entrar agora, que é o rito, a liturgia eucarística. Até antes disso eles ficavam, né? Mas a hora que começava a liturgia eucarística,
ele saiu. Eles ficaram até a hora de profissão de fé, do creio. E depois ele saiu. Né? Porque nem participava do rito, que dirá da comunhão. Né? Mas quem sabe a gente consegue ir falando, partilhando, comentando com as pessoas que puderem assistir, para que elas saibam a verdade que está impregnado isso. Quer dizer, o quanto de verdade tem nessas realidades, porque é preciso conhecer. Precisa parar de achar que a Eucaristia é uma refeição fraterna, então todos têm direito. Vai fazer isso com o pastel do mineiro, entendeu? Vai fazer isso com o churros do seu Chico, mas não com a Eucaristia. A Eucaristia é para quem quer receber a Eucaristia, consciente de que é o corpo e sangue de Cristo e buscando ter uma vida. Dignidade ninguém tem, nem o padre que consagra, nem o bispo, nem o papa, nem eu, nem você, nem ninguém, e nem todo mundo junto. Então não é por uma questão de ser digno ou ser indigno, mas é eu estar minimamente cumprido com aquilo que precisa para que eu possa receber dignamente e que não seja para mim motivo de condenação. Né? As pessoas não sabem, João. Domingo eu enjoei de ver coisas assim que eu falei, mas eu não vim aqui para jogar ninguém, tá? Eu fiquei incomodado, porque como é muita gente que aflui para a igreja, porque é época são festejos e tem bastante coisa religiosa, eles vão para a igreja, mas você percebe assim o nível de desconhecimento das pessoas. Não dá nem para falar que eles sejam culpados, porque na maior parte dos casos, receberam uma catequese infantil, quando receberam a primeira Eucaristia, não tiveram um aprofundamento de fé, e continuam indo na igreja com as opiniões que ele tem a respeito de Deus, da igreja, do Papa, da santidade, e mistura tudo, e não sabe o que é católico, não sabe o que é protestante, não sabe o que é espírita, não sabe o que é, não sabe nada. Mas junta tudo, forma um pacote, e junta as crendices e acha que é fé. Então, para isso nós estamos aqui, para tentar ajudar. Exato. Né? E sabe o que eu vejo também? A gente nem entrou no assunto, mas está conversando sobre, né? Quando nós não conhecemos essa verdade da missa, essa realidade que acontece na missa, que nós vamos buscar, nós somos mais um como eles, então nós não percebemos isso tudo. Então, quando fala você é crítico, na verdade não é que somos críticos, é que nós buscamos o conhecimento, vemos o que está certo e o que é errado, e começamos a notar que tudo que acontecia aqui de errado, a gente começa a ver. Então, não é crítico, não. Nós enxergamos a verdade que ninguém está procurando enxergar. Então, não é questão de ser crítico ou não, é questão de conhecer, procurar saber o que é verdade, o que é certo, o que é errado, deixar de fazer o que é errado e procurar fazer o que é certo. Aí não fica essa questão de crítico, né? Exatamente isso. E com um adendo a isso que você está dizendo. Nós não estamos vendo o que é certo e o que é errado, porque nós somos perfeitinhos, os outros são errados, são imperfeitinhos. Não. A questão é que nós estamos tratando do corpo, do sangue, da alma e da divindade do nosso Senhor e Deus. Nós não estamos falando de um cara bacana. Não estamos falando de um lacrador. Nós não estamos falando do super pop. Nós estamos falando do Senhor Deus, Criador do céu e da terra. E tudo foi feito por ele. Sem ele, nada foi feito. De tudo que existe. Então, vamos ter o mínimo de respeito possível, ou necessário aí que caiba, porque nós estamos falando do Senhor, nós não estamos falando, né? Peraí, a gente precisa enquadrar bem as coisas, porque é essa perspectiva de relaxamento que faz com que a gente vá vendo a religião cada vez mais acolhedora, né? E não vai levar ninguém para o céu, vai enfiar o quê? No balaio? Vai pôr no saco e guardar no depósito? Porque a igreja tem a finalidade de nos levar para o céu, ponto final. Ela existe como veículo de salvação, como meio de salvação. E o meio de salvação da igreja são os sacramentos. Né? Dos quais, dos 7 que nós temos, esse que nós estamos tratando dentro da missa é o que é o de mais importante, é o Santíssimo Sacramento. Porque a pessoa encarnada, né? E o Deus que se fez homem, que agora se faz oferta no altar e se dá a nós, sacramentalmente. Ele se deu como um sacramento a nós, como salvação. Então, não é só uma questão de inclusão, esses papos furados aí. Ninguém está excluso. E se alguém está excluso, não é porque alguém disse que está excluso. Está excluso porque não se emenda. Está excluso porque não quer se converter. Está excluso porque não quer estar em comunhão com o Senhor. Mas aí não é problema nosso. Agora, então, por isso eu não posso dizer o que está certo e está errado.
daquilo que é previsto e devido, para. Né? E é aquilo que eu sempre penso e falo. O céu é de Deus, ele resolve como é que entra lá, não quer, não enche o saco, não precisa. Mas também não vem querer mudar as regras, porque ele não vai mudar. O que Deus disse lá no Antigo Testamento, que era certo, continua sendo, o que ele disse que está errado, continua sendo errado. Ele ratificou, não retificou, ele ratificou tudo que ele tinha para dizer pela boca de Jesus, que se fez homem, entrou no mesmo nível nosso para saber, estou sabendo, né? Mas não é por aí que vai, é por aqui. Ele não ficou escandalizado com a Madalena. Nossa, moça, pegaram você na... que azar, velho, sujou. Não, ele não ficou escandalizado, mas o que ele... Cadê o povo que te condenou? Não te condenaram? Eu também não condeno, mas vai e não peques mais. Não é por aí que chega lá. Né? Então, ele excluiu a Madalena. Nossa, que horror, não encosta em mim, você é pecador. Não, ele não falou isso. Mas também ele deixou a vontade livre, leve e solta. Percebe? Então, e aquilo que a gente já falou, eu repeti do que eu escutei daquele pregador católico, Eudes Duarte, que ele fala, né? A porta não foi reformada, gente, a porta continua estreita. Nós vamos precisar afinar para passar na porta, né? Porque a porta para chegar no céu é estreita. Depende da nossa... da verdade da nossa oferta, da nossa busca, da nossa comunhão com Deus. Porque é por aí que a gente vai, né? Comunhão com Ele, contando com a graça. Possibilidade ninguém tem, fiquem tranquilos, ninguém tem que se preocupar com isso, porque não é uma questão de merecimento, é uma questão de abraçar a graça concedida, né? É isso que a gente tem que lutar para fazer, né? Então vamos lá, João. Senão não passa nenhum slide. Agora nós vamos entrar no rito eucarístico, né? Isso. E então começa com a procissão das oferendas. O padre, depois que faz a profissão de fé, normalmente tem a oração dos fiéis, né? E depois da oração dos fiéis, então, a gente faz o nosso ofertório. E aí existe uma procissão. Antigamente se fazia a procissão das ofertas, ou em missas solenes, eles levam as matérias, né? As oblatas, eles levam em procissão até o altar. Hoje em dia, normalmente, isso é feito pelos ministros da Eucaristia, que já tem ali numa mesinha que está do lado, que chama credência, né? Me mandaram pegar um negócio na credência uma vez, eu entrei na igreja e estava procurando quem que era a dona credência, né? Tô brincando, não fui eu que fiz, mas é por aí, de procurar a credência. Cadê a credência? Já não era uma pessoa. Daí eu não sabia onde era, eu perguntei para ele, o que é credência? Ele falou, não, era uma senhora, não, e apontou a mesinha. Né? Então, é uma mesinha onde ficam preparados ali o cálice, a âmbula, o corporal cobrindo tudo, com a pala, fica lá preparadinho. Então, os ministros vão até ali e levam até o altar. Em algumas missas solenes, eles gostam de fazer uma entrada do pão e do vinho, que é a hóstia, e o vinho na galeta junto com a água, que vai ser colocado no altar. E então eles fazem aquela procissão como uma oferenda das pessoas, realmente. Independente de estar direto ali do altar, saindo da credência, indo para o altar-mor, ou vindo pelo corredor, não importa. Este momento é de extrema importância para que a gente esteja atento. É a hora da gente pegar um envelopinho, entrar na fila e levar a nossa oferta. Pode ser, deve ser, não tem problema. Agora, o que não se deve esquecer e não notar, que é a hora que você vai colocar toda a sua vida no altar para Deus. Aquelas ofertas do pão e do vinho, que vão se transformar no corpo e no sangue de Jesus, é a nossa oferta. Tanto que a hora que o padre faz a elevação do pão, ele diz assim, bendito seja Deus pelo trigo, fruto da terra, do trabalho, por esse pão, fruto do trigo, fruto da terra, né? Agora eu perdi a frase, eu veio a frase, eu me embananei. Mas ele está agradecendo o trigo, que é fruto do trabalho do homem que fez aquele pão e que para nós vai se tornar o corpo de Cristo. Tem uma resposta que algumas paróquias se usa fazer, outras não. Mas aí o povo responde, bendito seja Deus para sempre. E depois ele faz a elevação do cálice e também faz a oração, bendito seja Deus pelo fruto da terra e do trabalho do homem, que para nós vai se tornar o sangue de Cristo. Né? E tem um detalhe muito importante, passa batido. E eu acho esse detalhe de máxima importância na missa.
nós não podemos não observar. Porque muitas vezes, por causa do movimento, de levantar na fila da oferta, levar um envelope, não sei o quê, a gente fica prestando atenção no movimento e não presta atenção no que está acontecendo no altar. No momento em que o padre ele prepara as oblatas, né, que chamam o pão e o vinho que estão sendo oferecidos, são as oblatas, que vão se tornar no corpo e sangue de Cristo. Na hora que está acontecendo isso, tem sempre uma garrafinha, né, o galeteiro tem sempre uma garrafinha que tem vinho e uma garrafinha que tem água. Ele coloca um tanto de vinho no cálice, depois ele pega a água, normalmente abençoa, deve ter alguma oração que ele faça ali, e daí ele vem e despeja uma gotinha. Em algumas paróquias é até com uma colherzinha mínima, assim, acho que é uma gota, 2 gotas que cabem naquela colherzinha. Eles pegam a água e colocam no cálice junto com o vinho. Esta água representa a nossa humanidade, a nossa vida por completo, com as nossas santidades vividas, com as nossas frustrações vividas, com as nossas alegrias, realizações, frustrações, tristeza, não interessa, é a sua vida. Ali você está depositando a sua humanidade no cálice que vai se transformar para nós em sangue de Cristo. Uma vez que se misturou a água e o vinho, nada nem ninguém pode separar. Porque está misturado, e a hora que aquele vinho se transformar no sangue de Cristo, nós estamos mergulhados com a nossa humanidade, e Jesus mergulhou a santidade dele, a divindade dele na nossa humanidade, se fazendo homem, e ele quer assim santificar-nos também pela nossa presença e participação no rito da Eucaristia. Então, assim, é de extrema importância. Não deixe passar batido, né? É um momento de estarmos atentos realmente, um momento de estarmos olhando para o altar. Mas eu estava na fila da comunhão, se eu ficar olhando no altar, eu vou pisar em alguém. Olha, gente, dá para a gente fazer 2 coisas, tá? Dá para você prestar atenção no que está acontecendo e caminhar na fila do ofertório, ou então deixa o ofertório para depois da missa, sei lá, vai lá, deposita na mão do padre. É que se tu não fizer isso, acaba com a procissão do ofertório. Mas não deixar de estar atento a essa realidade, porque ela é muito importante. A hora que esse sangue for transubstanciado, ele deixar... A hora que esse vinho que está no cálice for transubstanciado e se transformar no sangue de Cristo, nós estamos lá. E realmente, porque Jesus fez a ceia na quinta-feira e entregou realmente a vida na cruz na sexta-feira. Mas ele fez o rito e a entrega do corpo e do sangue dele na ceia. É importante que a gente esteja atento, porque no momento da nossa vida nós vamos ter que entregar a nossa vida a Deus. Então, é bom que nós estejamos sendo preparados por essa força vivificante que é o próprio Deus na Eucaristia, para que a gente consiga não só viver bem, mas morrer bem também, né? Conseguir se ficar como uma oferta agradável. Glauco, uma coisa também, questão das ofertas, né, das oferendas. Você falou que às vezes sai uma procissão trazendo pão. Muitas igrejas fazem aquela procissão, levam pão e na campanha da fraternidade levam uma enxada, leva não sei o quê. Isso, na verdade, os cartazes, né? Estava vendo sobre isso, e isso é muito errado, porque o que você oferta no ofertório é para ficar para a igreja. E não tem essa... É como se fosse uma mentira. O cara é metalúrgico e entra com uma enxada. Ele não usa enxada, então ele não pode entrar com uma enxada. Seria meio uma coisa teatral que não deveria ter na missa, né? Exatamente. E sem contar que é muito jeca. Vamos ver. Não é porque é enxada, não estou falando que é porque a enxada já... breguice um negócio desse. Negócio jeca demais da conta, mas tudo bem. Existe esse apelo, né? Inútil. Mas... imagina, daqui a pouco o cara cria bode e ele entra com os bodes, entendeu? O outro planta abóbora vai entrar com uma carroça de abóbora. Não, vai levar só uma abóbora. E o que... não é isso. Você não vai entregar coisa para Deus, você vai se entregar a Deus, que é o mais importante. E tem gente que dá mais importância para o envelopinho que está levando do que dar a vida para Deus. Porque o envelopinho não vai custar nada, 10 contos, se der muito. Quem dá muito, dá 20 contos, 50 contos, 100 contos. Bela roba. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu. Ele que deu tudo para nós. Então a pessoa está tão preocupada com a oferta que ela está levando lá, que ela esquece de se dar. Percebe?
que Jesus fala daquela viúva? E é interessante esse evangelho. Eu não vou lembrar agora se é em João, em que evangelista é, mas Jesus está sentado no templo diante do... Olha que... Ai, quebra um monte de gente isso aí. Ele estava sentado no templo diante dos cofres, vendo como as pessoas faziam as suas ofertas. Ele foi lá reparar nos outros. E aí, cada um que chegava lá fazia suas entregas lá, tal, e moeda, devia fazer barulho, né? Então, muito tilim-tim-tim deu bastante, pouco tilim-tim-tim deu pouco. E aí passa uma viúva e atira, diz a palavra de Deus, 2 moedas, que não devia ser grande coisa também, não devia ser um valor muito alto, não era o salário dela, devia ser as que era que sobrou. E ela chega e atira no cofre. E Jesus observa, olha, essa mulher deu mais que todo mundo, porque ela deu 2 moedas que era o que ela tinha para se alimentar. E os outros que deram bastante deu o que sobrou, que não fosse fazer falta. Olha que coisa que é ser igreja, que é ser católico, que é ser membro de uma paróquia, não é qualquer coisa. Essa mulher deu do que ela tinha para se alimentar. Ela não foi dar esmola para Deus. Mas ela deu do que ela ia precisar. Então, não é o valor, é o amor. É a verdade com que você dá. Né? E eu disse isso já numa outra negócio nosso, eu não sei como chama, gravação, live, vídeo, pronto, fica mais fácil. Nosso, que eu aprendi isso com o padre, com o Dom Cipriano Chagas. Ele falava o seguinte, viu? Deus não está preocupado com quanto você dá. Ele sabe com quanto você ficou. E ele nem precisa do que você deu e nem do que você não deu. Percebe? Então, a questão de amar a Deus e fazer por amor a Deus, como um membro na igreja, com responsabilidade, com consciência. Né? Eu conheço uma paróquia, não tem por que não dizer da onde, de Americana, da Diocese de Limeira, paróquia São Judas, onde o Cônego Valdomiro foi padre por mais de 20 e tantos anos, acho que 30 anos ou por aí. E não, os festejos dele não vendia bebida, não tinha quermesse, não tinha nada disso, não tinha bingo, não tinha essas coisas, nada. Os festejos deles eram espirituais. Uma diocese pequena, uma das menores da diocese de Limeira, era a que tinha maior captação de dízimo, mais do que as grandes que tem lá em Americana, que tem faculdade, que tem isso, que tem aquilo, que tem outro. O dízimo deles era um absurdo de alto. E eu estive lá por muitos anos, que ele foi meu diretor espiritual e ele foi confessor da comunidade durante muitos anos, até perto da morte. Então, nós tínhamos uma frequência permanente ali com ele. E ele me atendia como confessor e diretor espiritual, depois ele passou a ser meu diretor espiritual, antes da comunidade iniciar do jeito que começou depois em 99. Antes disso, eu já tinha ido lá algumas vezes me confessar com ele. E ele, no dia 1º de ano, ele falava sobre o dízimo, nunca mais tocava no assunto. O povo era consciente. Ele tem uma escola, tem ainda a Diaconia São Judas, lá em Americana, onde eles têm curso de torno CNC, fresa, ajustador mecânico, inglês, espanhol, pintura em tela, desenho manual, desenho no computador. Eu sei que tinha muitos cursos que atendia todos os jovens e crianças da paróquia que quisessem participar. Recebia um uniforme, tinha carteirinha, um negócio muito bem organizado. O curso era tão bom, do ajustador mecânico e fresador e operador de máquina CNC, era tão bom que quando eles saíam dali para fazer o avançado no Senai em Americana, quando eles vinham com certificado da Diaconia São Judas, eles não precisavam fazer teste, eles eram admitidos de imediato. Porque se não fosse bom, não tinha aprovação. Existia uma chácara comunitária com campo de futebol, quadra de basquete multiuso lá, aquelas quadra para vários esportes, tinha pomar, tinha, nossa, 1000 coisas. Um salão enorme com churrasqueira,
para toda a comunidade e para toda a paróquia poder usar. Né? Claro que nos festejos deles não entrava bebida. Imagina você levar as grandes pastorais da nossa paróquia para dentro de uma chácara, fazer churrasco, e cada um levar o que bebe. Vai ter problema. Então, lá não usava, não era a prática das pessoas usarem bebida nas festas da paróquia. Eles iam para a chácara, todo mundo participava, todo mundo se divertia, ninguém pagava nada, era de todo mundo, e uma coisa assim fantástica. Né? Mas o povo era evangelizado, então eles sabiam o que eles faziam na hora do ofertório. Então, a coleta que é feita para. Esqueci o nome, que foi feita agora no final do ano, para as obras de caridade da igreja, a paróquia dele era a que mais arrecadava, e a ponto do bispo chegar para ele e falar: viu, mas o que o senhor faz que o senhor consegue tanto? Ele falou: nada. Eu evangelizei meu povo, eles sabem o que é. Então, isso é importante, viu, João? Isso é bastante sério. E tomara as pessoas possam abrir um pouco mais o coração, a consciência e o bolso para aprender um pouco sobre ser igreja, sabe? Porque aquilo que eu falei a semana passada, devo ter falado, você faz coleta na igreja, quando você é chamado, quando eu já fui ministro, participei fazendo coleta, depois a gente tem que ir lá fazer a apuração, contar o quanto recebeu. Uma missa que tem 600, 700, às vezes 800 pessoas, você não consegue R$500 de oferta. Né? Então você vê assim, não deu R$1 por pessoa, e não pelo valor, mas, meu Deus, a igreja depende desse dinheiro para se manter. O que desce do céu é Jesus, que vem pelo Espírito Santo no altar, e as graças que nós recebemos pelo sacramento. Não desce dinheiro do céu. Como é que o padre paga força, funcionário, imposto, entendeu? As despesas que ele tem. Né? Então, esse ofertório é algo bastante sério, bastante importante. E é isso que você falou mesmo, não tem que entrar nada desses paramolé aí, não tem que entrar nada de coisa, porque, não. O que tem, as oblatas que se ofertam no altar de Jesus Cristo para a Santa Missa, são essas. O pão feito de trigo e o vinho feito de uva. Aí, Glauco, passando nesse slide aí, para o próximo, a gente já começa a ver as orações eucarísticas, né, das oferendas, né? Que isso. É o padre que, na verdade, faz as orações e nós só confirmamos com o nosso amém, não é isso? Isso. Eu estou tentando lembrar, mas é que eu fico falando e vou vendo os slides, eu acabo não... Aí, existem algumas coisas que as pessoas acabam não conhecendo, não percebendo, mas é importante a gente saber responder bem a missa. Depois que faz todo o rito ali do ofertório, o padre prepara a mesa, ele convoca o povo, né? Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente responde: receba não é receba o Senhor pelas suas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então, isso é uma coisa que eu acho assim, as pessoas fazem errado porque são más, porque são pecadoras, porque elas vão para o inferno. Não, mas, meu Deus do céu, nós estamos respondendo diante de um altar onde Deus vai se fazer presente, por causa que nós acreditamos na presença viva, real, encarnada dele ali. Então, vamos fazer bonito. Receba o Senhor. Por tuas mãos esse sacrifício. Porque o padre convoca o povo. O padre Paulo Ricardo gosta muito disso aí. Eu cito ele porque eu gosto de ouvir muito ele, que ele fala assim que, na verdade, é uma conversa entre o povo e o padre falando de Deus, né? Então, receba exatamente. O Senhor por tuas mãos, as mãos do padre, esse sacrifício, aí continua, né? Eu acho que também... Mas tem essa beleza toda, né, João? Passa despercebida. Né? Igual você falou, já que vai fazer, vamos fazer bem feito, não é fazer mais ou menos, né? Vamos entender o que é para fazer bem feito. Porque, assim, não foi elaborado por uma outra pessoa. Isso aí tem 2000 anos que é dessa forma, tratando de uma forma adequada, com muito carinho, com muito respeito. Não é tratado de qualquer jeito. Piedade. Isso. Hoje em dia está muito banalizada a questão da religião, a questão da igreja, da missa, dos preceitos, de tudo, na verdade, né? Mas veja, e é isso que eu acho que acaba, que as pessoas vão na missa
e não entendem o que está acontecendo, porque não foram orientados. Porque quando eu comecei a entender essas coisas, eu não consigo ir na missa e não prestar atenção. Eu não quero saber, não fale. Claro, às vezes você está do lado de uma pessoa, você faz um comentário, mas você mede muito o que você vai falar e o que você vai fazer para não perder o que está acontecendo, porque é muito sério, é muito rico, é muito importante. Entendeu? E olha, o padre está lá como Cristo, que se faz presente no altar, e ele vai dizer: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós vamos responder para o padre, né? Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olha como é profundo isso. Mas a gente liga no automático e repete tudo que já gravou. E agora mudou um pouco as orações eucarísticas, o povo reza tudo errado, porque vai na batidona antiga e mudou. Opa, peraí. Aí volta. Mas é porque a gente não está atento, né? A gente liga no piloto automático e vai. E é importante, não é rito pelo rito. O rito é justamente aquilo que nos traz de presente, é o que nos traz de presente a presença de Deus e nos leva à presença de Deus, né? Uma última coisa que eu queria comentar a respeito do ofertório, dessas ofertas que são apresentadas, as oblatas, né, as matérias do pão e do vinho que são apresentados, vão se tornar para nós o corpo e o sangue de Cristo. E a gente, participando do corpo de Cristo, nós vamos estar ali também. Então, nós fazemos a nossa oblação junto com Jesus. Jesus se dá ali para ser consumido no altar e a gente se dá junto com ele para ser consumido no altar. Então, é algo de bastante profundo, né? Então, prestar atenção nisso é importante. Vamos lá. O que mais? Aí já começa na oração eucarística bem própria dita, né? Depois dessa convocação do padre, já entra na oração eucarística e o que acontece? Tem telefone tocando, não é o meu não, né? Estou ouvindo um telefone tocar. Não. Quando entra nessa oração, é o ponto mais alto da missa, né? Então, eu vou dar uma lida aqui para pegar o tema, para facilitar e eu não ficar esticando muito o assunto. Nessa oração, né, nela, através de Cristo que se dá por nós, mergulhamos no mistério da Santíssima Trindade, mistério da nossa salvação. Então, veja, quando Cristo se faz presente no altar, está com ele o Pai, está com ele o Espírito Santo, porque eles são indivisíveis, eles não têm como se separar, né? Então, nós estamos presentes ali também, ele nos inclui, ele nos enxerta nessa realidade. Se nós estamos batizados, nós já somos essa realidade em Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. E aí o que acontece? Nós vamos mergulhar com ele nessa profundidade do mistério trinitário, né? Então, a oração eucarística é o centro e o ápice de toda a celebração. É a prece de ação de graças, porque Eucaristia significa ação de graça. E santificação. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e na ação de graças, e o associa à prece que dirige a Deus Pai por Jesus Cristo em nome de toda a comunidade. O sentido dessa oração é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. E isso está nessas letrinhas aí, ó, IGMR 54. IGMR é o Índice Geral do Missal Romano. Ali nesse índice explica cada pedacinho da missa, por que acontece, como acontece, qual a finalidade, qual é o propósito, percebe? E qual é a questão espiritual que nos atinge, que nos assiste. Tá? Então, essa oração é o ápice e o mais alto ponto da missa, porque daí vai haver a consagração, que é o padre vai fazer o gesto sobre as ofertas, aí que é essa oração, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomando o pão, deu graça, depois tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente. Esta parte da oração é epiclese, e ela é também, é dali para diante que Jesus está presente realmente, fisicamente, né? Nas espécies do sangue, do vinho, que se torna sangue, do pão, que se torna carne. Pergunta? Quer fazer algum comentário, João? É bem isso. Sobre as orações. Acho que não sobre
as orações eucarísticas, né? Nós temos, acho que 4 sim. agora, não é isso? Eu não sei quantas, mas são Pela nova várias. tradução agora, diz que voltou Elas o são... cânon diz que voltou o cânon romano, diz que a primeira é a mais tradicional, a mais, vamos dizer assim, mais fiel da igreja primitiva, e ela é pouco Aham, celebrada, né? A gente costuma celebrar mais durante a semana. Eu acho tão bonita que voltou às veneráveis mãos, né? aham. Uma tradução bem bonita. E as pessoas também, é só no Brasil, que é aquela questão que a gente falou, que só no Brasil que tem a resposta, não é isso, Glauco? Em outros países da Europa, você vai. Eu nunca fui, mas eu sei de quem foi, e quando eu assisto missa pela televisão, você vê. Não existem respostas, né? Para se dar a oração que é feita. Né? Não tem essas. Não depende das nossas respostas à oração. A resposta é dirigida. A oração é dirigida a Deus e nós deveríamos estar atentos, dirigindo junto com o sacerdote, em comunhão com toda a igreja, com a igreja celeste, com a igreja terrestre, com a igreja padecente, militante e gloriosa. Então, nós deveríamos estar muito mais imbuídos dessa realidade do que ficar repetindo respostas. E quando não canta, e às vezes o coral canta e depois o povo canta para responder. Mas faz parte, vamos dizer o quê, né? Não sei se tem necessidade. No Missão Romano não fala disso, tá? A No EGME. semana passada teve uma entrevista com aquele padre, já é bem velhinho, ele traduziu muitas as coisas da igreja, do latim para o português, depois de 69. Ele até está falando, trabalhou na Biblioteca de Roma. Ele fez muitas músicas aqui no Brasil, eu não me lembro o nome. Foi ele e um outro cara, Elder, não lembro. E ele falou que ele ajudou na tradução das respostas, elaborar as respostas. E o cara falou, por que no Brasil tem e fora não? Falou assim, porque no Brasil o povo cochilava quando o padre emendava a oração, eles ficavam, porque não sabia o que fazer, ficava então o povo participar, vamos pôr a resposta para eles ficarem mais atentos na missa. Essa foi a fala dele que Para nessa quebrar o live, que berimbau, né? tem quase 91 anos, ele tem 91 anos, ele falou, então vamos fazer as respostas eucarísticas para deixar o povo um pouco mais participativo na missa, porque o povo estava meio perdido, meio cochilando. Não, e sem contar que olha o conceito. Se é participativo, se eu dou minha fala ali. Se eu não der minha fala, não é participativo. Né? É para ter mais interação. Uhum. Mas eu não tinha certeza disso, mas eu imaginava assim, qual o motivo de aqui respondendo o resto? Acho que é para o povo prestar atenção. Deve ser para isso. Né? Ele falou que foi para isso, para o povo ficar um pouco mais atento, o povo ficar disperso, que daí fica uma oração cumprida, era o cânon romano, né? Uma oração bem cumprida e o povo, vamos responder então. Aí ele ajudou a elaborar as respostas eucarísticas, ele é um dos que, além de traduzir o missal, ajudou a elaborar a resposta eucarística ainda. Foi um recurso, né? Dada a baixa profundidade, né? A rasura da catequese que nós temos, precisa fazer essas coisas, é um recurso, felizmente. Mas eu acho que já passou da hora da gente começar a se comprometer seriamente e buscar um conhecimento profundo e fazer uma catequese que preste. Porque, meu Deus do céu, que desculpa vai se dar para isso? Qual é o motivo de não se fazer bem? Então não está fazendo para Deus, entendeu? Não está pensando que está levando as almas para o céu ou não. Tudo isso é muito sério. Né? Mas eu, graças a Deus, não tenho paróquia. Mas eu não tenho paróquia no sentido de ser pároco, mas eu tenho a minha igreja, não é a igreja do padre, nem a igreja do bispo, é a igreja de Cristo, da qual eu sou membro. Eu tenho preocupação com as almas que estão lá. Assim como eu quero chegar, eu quero que cheguem também. Imagina um monte de gente que eu vejo na igreja, saber que e não que eu garanta que eu vou estar lá, mas, poxa, pensando que nós estamos buscando caminhar para o céu, a pessoa não sabe o mínimo necessário para fazer a parte dela, não estou falando de fazer bonito, né? Ela não sabe o mínimo necessário para cumprir a parte dela. Não, nós temos que se preocupar sim, levar as pessoas, que nós caminhemos nessa estrada de Jesus, que eu achava pior das orações, das respostas eucarísticas, mas que a gente caminhe nessa
vibe aí com vontade de levar os outros, entendeu? Não só de chegar, mas que a gente cuide de estar levando os outros a salvar. Ninguém se salva sozinho, né? Então, bom, acho que aqui já falou tudo, né? A oração eucarística, o centro ápice, já lemos, né? Então, ó, o sentido dessa oração é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação. Para que não durmam, a gente pega e tem resposta. Essa eu não sabia, aprendi com você. Eu estava vendo essa live dele. Oi? Estava assistindo essa live dele aí, ele e um outro regente agora que está aprendendo com ele. Aí ele começou a falar da curiosidade, disse que ele estava lá em Roma, né? Daí mandaram para o Brasil, ele voltou para o Brasil. Foi bem na época do Paulo VI mudar o novo missal e tinha que traduzir. E como ele morou muito tempo na Itália, ele sabe o latim, ele ajudou a tradução. Aí perguntaria, e essa resposta eucarística? Essa resposta a gente a CNBB elaborou para não ficar uma coisa muito comprida e o povo dormir. Então vamos fazer responder, participar. Tá certo. Vamos para o próximo? Vamos lá, essa é bem interessante, o santo. Nossa. Essa é interessante e longa. Por quê? Essa é a exclamação, é a saudação dos anjos e arcanjos e miríades de seres celestes que estão diante de Deus, junto com os que foram salvos, os redimidos, né? Diante de Deus, proclamando, aclamando a Deus, dizendo em uma só voz, santo, santo, santo. Né? E aí, o que acontece? E normalmente nas missas, principalmente nas missas dominicais, essa oração ela é cantada, ela não é lida, como uma exaltação. E a oração ela é muito bonita, só que assim, do mesmo jeito que eles inventam umas coisas para cantar no Glória e não cantam a oração correta, eles inventam umas coisas para falar no santo e não fazem a oração oficial e correta. Né? Nossa, santo, 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 1000 vezes santo. Bom, para começar, que a palavra repetida 3 vezes, quando ela é tirada do hebraico, o hebraico é uma língua bem pobre, bem simples, não é uma língua muito... eles não têm superlativo, lá não tem santíssimo, então é santo, santo, santo. Quando eles querem enfatizar, é amém, 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 hosana, hosana, hosana. Né? Então, que é uma forma de enfatizar a palavra, né? de deixá-la no superlativo. Então, e aqui ainda está trazendo essa informação, né? Hosana, a palavra hosana é o que dá a salvação. Né? Está exaltando o poder que ele tem de nos tirar da morte, não só quando nós morrermos, mas desde já, porque uma vida sem Deus é uma vida sem vida. É uma vida biologicamente existente, mas morta. Aquele que não está em Cristo está morto. O que eu vou fazer? Não foi eu que falei, é Jesus. Então, assim, tem um monte de gente vivendo em cima das pernas, embaixo da cabeça, mas... Né? Então, a hora que eu estou proclamando, glorificando a Deus nessa exaltação, com esse cântico dizendo santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Olha que coisa impressionante. O céu e a terra. Então, enquanto nós estamos falando e cantando isso aqui, o céu também está cantando e proclamando isso lá. É uma união que acontece entre o céu e a terra. Quem dera nós tivéssemos visão espiritual para enxergar a presença dos anjos. Já falei desse videozinho aí, não é um videozinho, é um desenho, na realidade. Eu não vou lembrar o nome agora, depois se o João puder me ajudar, ou você souber, vocês podem falar o nome do filme lá. Tem um pedacinho que é um filme que é a retirada do véu, alguma coisa assim, sobre o véu dos olhos, que o cara chega na igreja e ele vê toda a missa com os olhos os olhos santos mesmo, os olhos dos anjos, passa o anjo. Ele vê espiritualmente, né?
Isso. Ele vê os anjos passando. Na hora do santo, é a hora que o céu desce sobre a terra. Sim, Ele os vai anjos descem reunido. todos no altar. Isso, Mas é não é esse o lindo. nome, não. É... Esse, na verdade, é um filme, assim, bem um filme mesmo, não é um desenho. Ah, não, não. Esse que eu vi é desenho, em forma, é muito lindo. O Grande Milagre, lembrei. O Grande Milagre. Vocês acham no YouTube, eu recomendo que vocês procurem no YouTube o Grande Milagre. E ele é um desenho computadorizado, então ele parece gente, mas você vê que é desenho. E não é feito com bichinho de desenho. São pessoas, tal, com animação de computador. Muito rico. O filme traz uma mensagem, uma clareza muito grande. Na hora que começa o Osana, os santos descem do céu, se reúnem com o povo na terra para cantar glória a Deus, e tanto no Glória quanto no Osana. E é gostoso você poder vislumbrar uma imagem daquilo que acontece espiritualmente, porque a gente não tem essa visão. Né? Então, isso nos enriquece no sentido de aumentar a nossa consciência dessa realidade. Né? E é uma aclamação onde céu e terra se fazem um só. Olha que coisa profunda. Então, e é gozado, porque normalmente quando você vê mãe com criança no goma, santo, 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 quando não é em ritmo de chachado, entendeu? É um baiãozinho. E aí você vê assim, uma coreografia pouco útil e nem um pouco aconselhável. Mas vamos lá. Mas eu acho que lindo mesmo é o latim. Para mim, eu acho que é a forma mais linda de se cantar o santo, né? Mas, infelizmente, nós não temos muito mais isso, né? Por enquanto. Certo. Quem sabe um dia próximo aí, né, Gal? Nós Aham. podemos ver novamente o latim sendo pronunciado na igreja, que é uma... falar sobre isso, do latim, não sei se dá tempo, né? Quando se fala do latim, é uma língua como se fosse uma língua sagrada, né? Aí até foi falado, acho que foi o Lucas Lancaster falou sobre isso, e quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele estava fazendo falando sobre os salmos, a oração dele, era uma língua, não era o hebraico, não me lembro muito bem como que O era, acho que era o aramaico. grego antigo, Não, aramaico, eu eu acho acho que que é o era. aramaico, Então né? ele rezava em aramaico e conversava com os discípulos. É um dos dois, eu não me lembro qual era. Porque nem falou, ele rezava Jesus normalmente falava no aramaico. aramaico e conversava em hebraico com os. Aham. Uhum. E falava na língua dos discípulos, porque eles não tinham esse conhecimento que Jesus tinha. Então, é a mesma coisa do latim. O latim não é uma língua difícil para a gente. E quando a missa é celebrada em latim, é uma forma da gente estar falando uma língua mais sagrada com Cristo, né? E as pessoas também vão se Aham. perdendo isso, vão se perdendo tudo. E é uma coisa de milhares de anos, não é uma coisa agora que nós estamos inventando isso, né? E o latim é a língua oficial da igreja, e aí quando você vai para a faculdade, mesmo na escola, no ginásio, antigamente era ginásio, nem sei como é que chamam mais essas coisas hoje. Mas o latim é uma língua morta. Que dia? A igreja está viva. A língua oficial da igreja. Todos os documentos oficiais da igreja são em latim. Nomeação de padre, transferência não, porque é o bispo faz. Mas as nomeações que vêm do Vaticano, sagração de bispo, todos os documentos são todos em latim, não é língua morta coisa nenhuma. Mas é porque é muito arcaico, ninguém mais fala. Bom, na ciência só se nomeiam as coisas que se descobrem em latim, seja na biologia, seja na farmacologia, lá na biologia, tudo que se põe o nome se põe em latim. Então, não sei onde que a língua é morta. Não é mais usual como era, entendeu? Porque na época de Jesus, vamos dizer assim, e era muito comum, se não falava latim, falava grego, e no caso dos judeus, eles falavam o hebraico e o dialeto aramaico, porque o aramaico não tem nem escrita, era só falado. E então, você imagina, é a mesma coisa que hoje. Por exemplo, você vai para o Canadá, eles falam fluentemente, tanto o francês quanto o inglês. Mas se alguém chegar lá e falar em espanhol, eles também vão conhecer alguma coisa. Porque são cultos, são pessoas, né,
E na época de Jesus, como é que fazia? Os caras não tinham muita cultura, não eram alfabetizados no sentido de escrever e ler e tudo mais, mas como é que eles conviviam com os romanos? Como é que eles viviam, os hebreus e os romanos e os helenistas lá, os alexandrinos, os gregos, no caso, né? Eles conseguiam se comunicar. E eram 3 idiomas muito diferentes. Escute grego, escute hebraico, escute latim, para você ver. O latim, na realidade, ele vinha para ser uma unificação das línguas. Assim como hoje a maior parte dos países que falam um idioma, o segundo idioma que eles vão falar é o inglês, que é o que todo mundo procura saber e falar, né? Então, era assim que funcionava. Agora, existe uma campanha contra, porque como é a língua oficial da igreja, né, esses modernistas de plantão gostam de falar que, ai, que horror, é latim. Bom, a nossa língua é latino, o italiano é latino, o espanhol é latino, o francês é latino. Vamos reclamar lá em casa porque não vai adiantar, é assim que é a história. Então, surgiu tudo do quê? Da língua do lácio, né? Da língua que saíram do latim, tanto que muitas palavras que a gente vai falar ou ler em latim se entende perfeitamente porque é a mesma coisa em português ou muito próximo, a gente tem compreensão fácil. Vamos lá. Você está tendo mais um slide? Já deu 51 minutos. Vamos no próximo? A consagração, acho que é bastante coisa para se falar, né? Você prefere deixar para o próximo? Não falamos quase nada hoje, não tratamos quase nada. Porque nós, na realidade, conversamos bastante fora daqui, né? Agora nós já estamos a 52 minutos tratando. Mas até conseguir entrar para gravar não estava fácil. Mas só para dizer que na consagração o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue. E, gente, é aí que eu quero que vocês pensem, meditem. E vou pedir para vocês, por favor, se puderem divulgar o vídeo, dar like e compartilhar para que tenha maior alcance. Se não tiver tendo importância para você, não tiver esclarecendo nem aprendendo nada, tudo bem, mas se tiver, ajuda a gente passando para mais pessoas. Porque o tanto de gente que a gente conhece que não entendo a missa, não sei o quê. E aqui é a oportunidade da gente estar partilhando e contando, partilhando o que a igreja diz. Não é a nossa opinião, né? E aí, é importante a gente entender que no momento da consagração, e aí entram umas questões aí que são tratadas hoje em dia com um pouco de laxismo, né, de relaxamento. Mas é que não tem onde ajoelhar. Não tem problema, ajoelha no chão. Se você não tem problema no joelho e não tem doença, por que não ajoelhar? Eu já escutei orientação, você ajoelha se você quiser, não precisa, não. Ao nome de Jesus, que aliás hoje é o dia do nome de Jesus, né? Santíssimo nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. Agora, ele está se fazendo presença real, presença física no altar. Eu não vou ajoelhar para não sujar minha roupa. Meu bem. Vou aproveitar, mas não vamos falar da consagração, muita coisa, porque não vai dar tempo. Aquele lugar que se tem nos bancos, onde se abaixa o negócio, às vezes ele nem é móvel, ele é fixo, onde a gente bota o joelho, ele chama genoflexório. É onde você põe o joelho, você flexiona o geno, que é o joelho. Então, não é para pôr pé, não é estribo. Estribo é aquele negócio que você tem na carroça, em alguns caminhonetes, que você põe o pé para subir. Ali não precisa pôr o pé. Mas é que minha perna é curta, minha perna no chão. Tá bom. A única coisa é que seu pé vai ficar ali onde alguém depois vem e ajoelha. E um dia eu falei pro pessoal, gente, evite ficar pondo o pé em cima do genuflexório, porque alguém vem lá depois e uma missionária da comunidade fez um comentário. Pronto. Até isso vai querer. Mas eu não falei por mal, eu tô vendo que estão pondo o pé num lugar que não é para pôr o pé, tudo bem. Aí, nós fomos para a missa e ela rachou, fez algum comentário. No dia seguinte, que a gente morava perto da igreja, na missa do dia, no dia seguinte eu vi que estava um zum lá, depois da consagração, e ela levantou e foi lá para o banheiro, depois voltou, e depois, no final da missa, foi acontecer alguma coisa, né? Eu vi que ela saiu rápido, podia ter se sentido mal, sei lá. Aí fala, não, é que ela, na hora que nós viemos para a igreja, ela deve ter pisado numa sujeira de cachorro,
E ela põe o pé ali no genuflexório. Depois, a hora que ela ajoelhou na sujeira que ela trouxe na sola do sapato. Então, ficou claro que o genuflexório é para pôr joelho, não o pé. Né? Não é estribo, é genuflexório. E se a gente vai prestando atenção nas coisas, a gente vai vendo como é gostoso participar da missa, porque você está no culto mais elevado que existe, onde o Rei dos Reis vai chegar, o Senhor dos Senhores vai chegar. O próprio Deus vem ali por sua causa. Olha, não é qualquer coisa. Não dá para ir com qualquer roupa, não precisa ser chique, né? Não precisa pôr roupa de gala, mas vá arrumado, vá vestido. Uns homens barbados que vai de bermuda na missa. Será que eles vão de bermuda na piscina? Na piscina eles vão de bermuda também? Acho que não, né? Não deixa entrar na piscina de bermuda, tem que ter um short de banho, né? Então, assim, em nome do lá em casa, né? A gente vai fazendo de qualquer jeito. Não façam isso. Não é por rigorismo, não é por exigência, mas que seja por amor realmente, né? Então nós vamos entrar na próxima partilha, nós vamos falar da consagração, e aí tem muita coisa a mais a ser dita, e então nós vamos voltar, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, tá bom? João, mais alguma coisa que você queira falar? Sim. Que você falou do genuflexório, acho legal, em São Lourenço, em Minas, na cidade da minha sogra, da minha esposa, na missa lá, bem antes da missa, uns 15 minutos antes, eles já leem instrução para celebrar a Santa Missa. E uma das instruções é desligar os celulares, não colocar o pé no genuflexório, não colocar o pé, guardar o silêncio. Então, eu acho bem legal isso aí. Aqui não tem isso aí. Aqui põe o pé, pula em cima, toca celular durante a consagração. Normalmente é na hora da consagração, impressionante. Algumas igrejas eles fazem o genuflexório revestido com a espuma e um corvinho lá, alguma coisa assim, justamente para que as pessoas não ponham o pé, porque não estraga, né? E fica mais maciozinho para ajoelhar, para que ninguém alegue, eu não ajoelho porque dói. Não, aqui tá lá macio. Com espuma. Eles fazem isso normalmente para evitar que as pessoas ponham o pé e até porque fica um pouco mais confortável para a pessoa ficar de joelhos no momento de adoração e coisa e tal. Mas que bom. Mas assim, o mais importante é que a gente tenha consciência e se apresente diante de Deus quando estiver na missa, porque ele se faz presente por nossa causa, né? Se a gente tem respeito e postura com as autoridades desse mundo, qual não deve ser a nossa postura com relação a Deus que se faz presente e por causa de nós, né? Então, isso é importante. Terminemos antes que João Pedro infarte. Vamos lá, né? Vai dar 59 daqui a pouco. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. Pela intercessão da doce Mãe de Deus, do seu castíssimo esposo São José, dos nossos santos de devoção e dos nossos anjos da guarda, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos felizes porque o Senhor habita em nós, graças a Deus. Até mais, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.